Esse é um problema considerado extremamente grave no nosso país. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça mostraram que no ano passado, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Uma média de 4 mulheres assassinadas, Ellen, a cada hora. É uma situação preocupante e esse é um problema que se repete com muita frequência e em todo o país. Aqui no Piauí, um dos casos que chamou a atenção nos últimos dias foi o caso da Maria Vitória, de apenas 15 anos, uma adolescente que estava grávida de 5 meses. Ela foi encontrada morta dentro da própria casa em Itaueira, com várias facadas pelo corpo. Aqui no Piauí, no ano passado, foram 40 casos de feminicídio, um número considerado extremamente alto. Para falarmos sobre esse problema, sobre essa realidade que é tão grave, a nossa entrevistada, a partir de agora, é a delegada Natália Figueiredo, que é a titular da Delegacia de Feminicídio aqui do DHPP. Delegada, bom dia para a senhora, muito obrigada por nos receber. Esse é um problema muito grave e como é que tem sido feito o trabalho para prevenir esse tipo de crime? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, são números preocupantes, principalmente quando a gente compara com 2023, que nós tivemos 28 casos, ano passado foram 40. E quando analisamos os outros crimes, né, por exemplo, o homicídio, que o Piauí conseguiu reduzir, por que o feminicídio houve esse aumento? Então, a gente chega justamente à análise de que a violência doméstica familiar, ela é complexa. Então, a atuação da repressão é importante, mas o trabalho preventivo, como você falou, é de fundamental importância para a gente conseguir reduzir esses números, né? Um alerta que eu chamo, a questão do registro de ocorrência. Porque quando a gente analisa os números de 2024, a gente vê o quê? Que mais de 80% das mulheres nem sequer registraram a ocorrência anteriormente. E a gente sabe que não começa no feminicídio, começa nos outros crimes, né? Violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, a física. Então, a gente já faz uma análise. Por que essas mulheres não estão rompendo esse ciclo? E acaba desagando, como a gente viu, na questão do feminicídio, que é algo irreversível. Delegada, eu queria que a senhora falasse do perfil dessas vítimas. Quem são essas mulheres? Bem, elas vivem, de fato, um relacionamento abusivo, em que existe um controle excessivo. Muitas romantizam, pensando que aquele ciúme em excesso é cuidado e não é. Sofrem violência sexual, a gente sabe que muitas mulheres passam por isso dentro de casa e acreditam que é um dever do matrimônio e não é, né? Qualquer relação sexual não consentida é estupro, sim, é crime. E como eu disse, são mulheres que ainda permanecem no contexto de violência, não rompem esse ciclo, não denunciam, não pedem medida protetiva, e isso eu não estou tirando do nada, estou mostrando números. Ano passado, 80% não pediram medida protetiva. E mais um alerta também a questão da importância das outras pessoas realizarem a denúncia. Muita gente sabe que uma mulher vive no contexto de violência, permanece não porque gosta de apanhar, porque muita gente acaba ouvindo isso. E não, essa mulher é dependente economicamente, emocionalmente, precisa do acolhimento. Então, muita gente sabe e não realiza a denúncia porque não quer se comprometer. E nós temos diversos canais em que o denunciante não é identificado. Disque 180, o Disque 100, nós temos o Salve Maria, o Ei Minha Irmã Não Se Cale, nós temos a Polícia Militar através do 190 e as delegacias de proteção à mulher. Delegada, não importa a classe social, esses casos de violência ocorrem se a mulher ela é abastada de uma família rica ou de uma família muito vulnerável? De forma assim, bem grosseira, eu digo que a violência doméstica familiar ela é democrática. Por quê? Porque ela atinge a qualquer mulher. Então, você vê, a gente viu casos, inclusive, que tiveram repercussão nacional de mulheres com uma boa posição social, econômica, e que viviam isso. E não é motivo para vergonha. Qualquer mulher pode ser vítima de violência. Agora, o que vai diferenciar? A questão do rompimento do ciclo. A violência doméstica familiar ela é progressiva. Ela não vai começar no feminicídio. Ela vai começar com as outras formas de violência em que não há um rompimento e, infelizmente, evolui para esses números tristes que a gente está analisando hoje. Delegada, ao primeiro sinal de agressão, essa mulher ela não pode se calar, ela tem que procurar logo uma delegacia. Exatamente, denuncie, peça medida protetiva. A gente viu aí, 80% não pediram medida protetiva e, infelizmente, foram para uma estatística triste que é o feminicídio. Então, denuncie, peça medida protetiva e, para além de pedir, em caso de descumprimento, denuncie. Nós já tivemos casos de mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio ou feminicídio consumado, tinha medida protetiva, estava havendo descumprimento e não denunciou.
Então, por que deixar de fazer uso do instrumento importantíssimo? A própria Lei Maria da Penha traz para a gente a questão do crime de descumprimento de medida protetiva. Então, para além de pedir, em caso de descumprimento, denuncie, 190, Delegacia da Mulher, para que haja a responsabilização criminal desse agressor. Obrigada.